Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse que eu sei que alguns de nós podemos ter uma ideia convencional do que é uma escola cristã, o que é uma escola de ensino bíblico, mas eu quero dizer para você que realmente você não está em um ambiente de uma escola simplesmente acadêmica. Eu preciso que você entenda que você está em um ambiente em que, se o Espírito não te formar, nada do que você vai ouvir adianta. É fato. Se o Espírito não formar você, nada do que você vai ouvir adianta, não adianta. Por isso que essa é uma escola de fundamento, não de expressão. Porque a expressão a gente pode fazer, mas o fundamento só Deus pode fazer. Se você olhar para esse prédio, você vai ver uma grande expressão, mas você não consegue ver o fundamento. Porque o fundamento é colocado por dentro. Então, a expressão a gente consegue fazer, mas o fundamento só Deus pode pôr aí dentro. Alguém está me entendendo? Por isso que existe uma grande diferença entre o engenheiro e o arquiteto. Cadê minha arquiteta preferida? Está aqui? Olha lá, Lari. Uma salva de palmas para a Larissa, pessoal de Marília. É uma excelente... Só para ela ficar com vergonha um pouquinho. Irmãos, eu estava vendo o trabalho da Larissa. É tão lindo, porque quando você olha, ela desenha uma casa pronta para você. Aí você olha e fala, nossa, a casa vai ficar assim, você fica tudo animado. Só que quando eu estava olhando o desenho que ela faz das casas, eu falei, até chegar aqui, meu amigo, vai chão. Porque tem muito trabalho para baixo antes de acontecer alguma coisa para cima. Tem muito trabalho para baixo. Só que o trabalho do arquiteto, ele desenha para você e ele trabalha na parte artística de como as coisas vão ficar. E o arquiteto nos anima, nos encoraja, fala, eu quero isso aqui. Mas eu tenho um cunhado que é engenheiro. E o meu cunhado, o trabalho dele não é esse. O trabalho dele é tornar as coisas feias. Ele pega um terreno plano, bonitinho, e ele faz passar as máquinas, esburacar o terreno, e morro de terra para cá, e buraco para cá, e ferro para lá, e cimento para cá. Por quê? Porque ele vai trabalhar no fundamento. Antes do trabalho do arquiteto ser colocado em ação, o trabalho do engenheiro tem que ser colocado em prática. E o trabalho do engenheiro, irmãos, escute, não é um trabalho que aos nossos olhos é bonito. Você fala, vamos construir uma casa, eu vou te mostrar um terreno esburacado, cheio de terra para um lado, ferro para o outro. Você vai falar assim, não, isso vai dar muito trabalho, eu não quero não. Por isso que você quer começar uma construção, comece vendo o trabalho do arquiteto, porque você vai ficar animado. Mas não se esqueça, querido, que para que o trabalho do arquiteto aconteça, você precisa que o engenheiro entre em ação. O engenheiro é aquele que trabalha no fundamento. Ele precisa conhecer o terreno. O meu cunhado estava me explicando. Ele falou assim, ó, tem terrenos extremamente bem localizados. Eu falei, Gui, mas por que esses terrenos, né, as empreiteiras não compram, não constroem? Ele falou, não, porque esses terrenos são sentenciados, eles não podem construir. Por quê? Porque outra hora aquilo ali foi entulho de lixo. Então se constrói, não tem fundamento. Aquilo ali passa água por baixo, se constrói, não tem fundamento. E terrenos lindos, bem localizados, mas não pode construir porque não suporta. Não suporta o quê? O fundamento. É muito forte, porque tem gente que Deus tem uma alfa, cara, esse cara é tão talentoso, por que ele não flui? Esse cara é tão habilidoso, por que ele não flui? Olha, ele tem condição financeira boa, tem uma família boa, tem dons, tem talentos, por que ele não flui? Porque ele não tem estrutura para receber o fundamento. Então, a igreja do Senhor não pode viver pela aparência da arquitetura. Escute, e a parte da arquitetura, nós, como igreja, podemos fazer. Nós podemos trabalhar na edificação. Por quê? Porque 1 Coríntios disse assim, cada um de vós veja como edifica. Ou seja, nós podemos trabalhar na edificação, mas no fundamento, escute. Só o poder do Espírito Santo pode trabalhar. Obrigado, meu amor. Cadê a fala Deus?
Ela, outro dia eu pregando, aqui, lá na eternidade não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. E ela, não vai ter mais faxina. Glória a Deus, não vai ter mais faxina. Ela aí, a guerreira aí. Irmãos, e nós temos a responsabilidade de trabalhar no trabalho que a Larissa faz, de trabalhar na arquitetura. Nós podemos falar assim, não, a gente não quer assim, a gente quer assim, a gente faz. Cada um pode trabalhar na edificação. E uns foram chamados para edificar uma coisa, outros para edificar outra. Mas eu quero que você entenda, para que você não perca 30 dias da sua vida. Escute, igual eu fiz 2 meses de dietas, eu perdi 60 dias. Fiz 2 meses de dieta, o que você perdeu? 60 dias. Todo dia à noite eu abria a geladeira e quebrava ela, não adianta. Mas para que você não fique aqui e perca 30 dias do seu mês. Se o Espírito de Jesus Cristo não colocar dentro de você aquilo que nós vamos externar, nada adianta. Não adianta nada. E nós não estamos aqui para te maquiar, para devolver você melhorzinho para a sua região, para devolver você melhorzinho para a sua família. Escute, o Evangelho do Senhor Jesus não vem para te melhorar, ele vem para te transformar. Mudar a sua vida não é relevante, não. Por quê? Porque tudo aquilo que eu mudo, desmuda. Mas escute, quando transforma, nunca mais volta a ter a mesma forma. Por isso que isso é fundamento. Por isso que nós somos uma igreja apostólica, porque nós evidenciamos o fundamento que só a obra do Espírito Santo pode realizar. Amém? E se o Espírito colocar em mim e em você a obra fundamental, ele vai nos habilitar para trabalhar na arquitetura da edificação da sua igreja. Uns serão lindos e vão cuidar dos pobres. Outros serão belos e vão cuidar dos altares. Outros vão cuidar dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, dos velhos. Deus fará obra extraordinária na vida de cada indivíduo. Mas só depende do fundamento que você vai receber. Se você não tiver fundamento, fala, cara, tinha tudo para dar certo, mas se construir qualquer coisa aí racha. Por quê? Porque debaixo desse terreno tem lixo. Debaixo desse terreno é lama. Não suporta o fundamento. Então, eleve o nível da sua expectativa. Sabe que eu preciso compartilhar um pouco com você sobre o fundamento dessa casa. Porque talvez você já participou de escolas teológicas, que não é o caso do que você está participando agora. Porque a teologia pode formar homens inteligentes, mas só o poder de Deus pode formar homens sábios. E sabe que nós estamos aqui porque Deus construiu em nós um fundamento durante 10 anos. Eu vou contar para vocês o que aconteceu para que esse conteúdo que está na sua mão acontecesse. Há 1 ano atrás, no primeiro ano da Casa do Leão, nós estávamos fazendo culto em um espaço, era uma cave. Eu, Israel, Síria, João, David, poucos irmãos. E Deus me deu uma palavra em um turno de oração. Deus disse, quando essa casa completar 10 anos, vocês viverão uma forte onda missionária. E haverá uma grande manifestação missionária, quando essa casa completar 10 anos. Eu cravei essa palavra no meu coração, escrevi, compartilhei com a minha esposa, com os pastores, com todo mundo, e todo mundo é consciente dessa palavra. Casa do Leão completa 10 anos, dia 14 do mês de julho agora. Irmãos, e isso não é coincidência que justamente no mês de julho está acontecendo a primícia da escola de fundamento missional. Escute, aí você vai falar assim, apóstolo, mas você não programou lá, então você contou 10 anos e já marcou a data? Não. Por quê? Porque eu tentei fazer essa escola umas 10 vezes, uma vez por ano eu tentava fazer ela. E ela nunca dava certo. Fizemos turmas de ensino e fluíram, e depois... Quem participou daqui quando a gente fazia as aulas do COI? E era bênção, não era?
E aquilo era um conteúdo que eu tinha pegado de um outro pastor amigo, que tinha me passado aquele conteúdo, e falou, cara, esse é e eu li e falei, cara, isso é fundamental, vou compartilhar isso com os irmãos. E compartilhava aquilo que é doutrina para a igreja, mas era um conteúdo de outros irmãos, de outras igrejas, nós pegamos e ensinamos, foi uma benção. Só que depois nunca mais fluiu e a gente não sabia por que não fluiu. Todo ano eu falava, cara, vamos fazer, não dava. Esse ano, nas primícias, nós estávamos, foi sexto dia de jejum integral, tomando só água e orando 8 horas por dia, lendo a Bíblia 8 horas por dia. Lemos o Novo Testamento todo em voz alta, e naquele dia nós já tínhamos acabado de ler, né? Nós já tínhamos lido o Novo Testamento todo em voz alta, recitando, de jejum e oração. E eu fiquei dentro da caravana onde eu estava dormindo, eu fiquei lá orando, e os irmãos levantaram das barracas e cada um ia para um lado orar. Só que naquele dia, o Paulo pegou o violão, foi acendeu uma fogueira e foi para a fogueira. E depois chegou outro irmão, e chegou outro, e eles foram cercando em volta da fogueira e começaram a orar juntos, que não era o que a gente fazia rotineiramente. E aí o pastor Murilo disse, cara, vamos orar pelo apóstolo, pelo nosso pai dessa casa, vamos interceder por ele. E nisso eu estava lá dentro da caravana, eu não estava sabendo nada do que estava acontecendo, não dava para ouvir nada, era longe. E eu comecei a orar, e eu estava orando, e parecia que tinha um peso espiritual muito grande, eu orando em línguas, fiz um café, orando em línguas, de repente tinha a cama da caravana, eu me ajoelhei na cama. Quando eu me ajoelhei na cama, eu senti toda a atmosfera da caravana mudar, e eu peguei, me travei ali, eu falei, alguma coisa chegou aqui. E eu comecei a falar, Espírito Santo, comecei a orar em línguas muito forte. De repente eu percebi que chegou alguma coisa em cima de mim, como se fosse um tonel, sabe aqueles barril redondo? Aqueles tonéis de óleo, barril? Como um barril daquele chegasse em cima de mim, e aquilo me deu um medo, um temor, e eu me travei assim, comecei a orar em línguas, falei, Deus, que é isso, que é isso? E eu fiquei com temor de levantar a cabeça para olhar, como se eu fosse ver naturalmente, né? Mas eu fiquei com muito temor e comecei a orar em línguas, de repente aquele negócio veio e caiu em cima de mim. Quando caiu em cima de mim, o meu corpo parecia que ia explodir, e a voz de Deus veio sobre mim falando, come, 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 porque isso é um rolo. E eu comecei a orar em línguas muito rápido, e a voz falava para mim, come, 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 rápido, come, 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 come. E eu, muito rápido, orando em línguas, e de repente eu comecei a ver passagens bíblicas, entendimentos bíblicos, coisas que eu já tinha pregado há 10 anos atrás, começou a vir na minha cabeça, e o Espírito Santo falou assim, ó, eu estou dando para você agora o conteúdo da escola de fundamento missional inteiro. Quando veio sobre eu, e nisso os irmãos estavam lá orando, e todos começaram a orar por mim, interceder. De repente, a caixinha de som que estava do lado, onde tinha o pad tocando o que eu orava, ele pausou o YouTube, parou. Quando parou, eu ouvi a voz do Walter, lá no fundo, porque a voz é mais de trombeta, as outras não dava para ouvir mais a do Walter. Senhor, em nome de Jesus, visita o apóstolo e tal. E eu falei, cara, ele está orando por mim. Quando eu vi que ele estava orando por mim, eu voltei o som, entrei aqui, o Espírito Santo falou, eu estou te dando o que você viveu em 10 anos, eu estou te dando agora. E começou a vir, e ele, come, 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 come. Eu fiquei umas 3 horas ali de joelho debruçado, e eu peguei um papel. Eu falei, eu preciso anotar isso. Eu peguei o papel, anotei os tópicos, são 5 tópicos que está aí na sua apostila, eu anotei os tópicos. Comecei a anotar os tópicos, falei, agora eu preciso anotar tudo o conteúdo. Falei, meu Deus, mas eu vou ficar quanto tempo anotando isso? E o Espírito Santo falou, não, você não precisa anotar, você já comeu. Eu pus dentro de você. Eu anotei os tópicos, o papel original está ali, eu pus dentro de um quadro. E de repente eu chamei, acho que foi o Edson, Murilo, e eu falei, vocês não sabem o que aconteceu aqui. Deus me visitou aqui, Ele entregou a escola inteira para mim. Olha aqui, mostrei o papel para eles, não acreditaram muito, que eles não acreditam nas coisas de Deus. E foi uma alegria, um mover. E aquele dia eu falei, agora eu preciso pôr para fora isso aqui. Aí eu chamei os pastores do presbitério, nós sentamos na mesa, e toda semana eu sentava com eles e começava a falar. Colocar para fora. E foi uma avalanche de glória. Cada reunião começava às 9 da manhã, acabava 1, 2 da tarde. Era uma glória. E o Cauê
anotando tudo o que está aí. Foi dado pelo Espírito Santo. Foi o que saiu. E nós conferimos na palavra, e conferimos em textos bíblicos, bases bíblicas, experiências. E tinha reunião que já não dava nem para nós continuar, que nós já tinha tomado outro rumo. E o pastor volta para o conteúdo. E nós já tínhamos ido para o outro lado. Então, assim, eu sei que dessa vez nasceu. Porque Deus deu todo o fundamento daquilo que nós vivemos. E sabe que o que está aí nessa apostila foi experimentado. Porque eu não aprendi para praticar nada disso. Tudo que existe em Casa do Leão, que ele discute, foi algo que Deus fez nascer dentro de mim para que eu praticasse. Ele gerou um sentimento para que eu fizesse. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 2, e versículo 13, diz assim, ó: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Irmãos, deixa eu te contar um pouquinho para você entender, mas durante os 3 primeiros anos da Casa do Leão, tudo que eu menos queria era ter uma igreja, ser pastor de igreja e ser pastor da Casa do Leão. Eu procurei diversos ministérios para tentar me afiliar, e o meu coração fechava e as coisas não davam certo, porque eu não sabia o que fazer em Casa do Leão. Então eu procurava para saber o que aquele está fazendo, eu vou copiar. O que aquele está fazendo, eu vou fazer igual. Porque na obra de Deus existem 2 tipos de líderes: o pioneiro e o construtor. O pioneiro, ele precisa receber de Deus cada detalhe da planta que vai ser construída. E o construtor só precisa da planta pronta para que ele possa edificar. Então, aqueles que foram chamados para ser construtor, são aqueles que estão construindo aquilo que já lhe foi dado. Mas o meu chamado no pioneirismo foi atormentador para mim durante os 3 primeiros anos. E eu não consegui entender o que Deus queria para a Casa do Leão. Irmão, tudo que você imaginar que uma igreja já fez, eu fiz em Casa do Leão nos 3 primeiros meses, nos 3 primeiros anos. Até o cadeirão ungido tinha na igreja. Tinha um cadeirão que eu pus em cima do altar, um cadeirão. Olha cada bobeira, né, gente? Mas a gente estava tentando, de alguma maneira, acertar. A gente colocou um cadeirão, colocamos óleo no cadeirão, falei, esse cadeirão aqui é de Jesus, ninguém pode pôr a mão nele. Quem pôr a mão nele está em pecado. Aí as pessoas chegavam perto e não podiam pôr a mão. É verdade. As crianças não podiam nem chegar perto do cadeirão. Eu já derrubava antes, assim. As crianças vão pôr a mão no cadeirão. Eu já, flup. Era o cadeirão ungido, era de Jesus. Um dia, e Jesus ri dessas coisas. Um dia eu estou ali orando, olhando para o cadeirão, e Jesus rindo de mim. Falou, você acha que eu estou nesse cadeirão aí? Rio, você acha que eu estou nesse cadeirão? Aí eu chamei o Rael, assim, e falei, cara, Deus não está nesse cadeirão não. Eles, é verdade, eu acho que Deus não está nesse cadeirão mesmo não. Não foi, Rael? E nós 3 olhando para o cadeirão, desanimados, com a carinha. Eu acho que Deus não está nesse cadeirão. Porque nós não tem dinheiro nem para comprar um macarrão. E eles, Deus não está mesmo não. Vamos tirar, vamos. Aí os irmãos chegaram no culto, eu preguei, o cadeirão do seu coração. Deus está no seu coração. Irmão, aí, agora nós vamos tentar fazer um vigilhão. Aí eu reuni vários pastores, mas tinha que ser dos pentecostal. Lembra do vigilhão? Aí nós fazíamos uma vez por mês. Aí chamava, aí vinha pastor de tudo quanto é igreja pentecostal para orar lá. O vigilhão começava meia-noite até 6 horas da manhã. Mas não era vigília de oração, era de oportunidade. Cada um vinha, falava um pouquinho, cantava uma música, e o outro vinha, fazia uma apresentação, e o outro vinha. E aí, cara, eu estava lá no fundo, e aí tinha o salão da igreja, assim, tinha uma porta, e lá na frente tinha a porta de entrada, fechada, e tinha uma televisãozinha pequenininha que a gente deixava ali na entrada da igreja. De repente alguém grita, estão roubando, estão roubando. Eu olhei lá para trás, alguém enfiou a mão por dentro da caixinha do correio, abriu a porta, entrou correndo lá, puxou a televisão para roubar. E aí quando gritou, estão roubando, esse cara soltou a televisão, caiu no chão, quebrou tudo e ele correu. Eu corri lá atrás, quando eu pus, não vi mais nada. E ele, tentaram roubar. O Espírito Santo falou assim, estão tentando roubar é a visão.
porque eu não estou aí nessa bagunça. Cuidado para não roubarem a visão. Eu chamei o Rael na hora, né, Rael? Falei, meu filho, vamos acabar com isso daí. Não, mas o pessoal está aí, tem as agendas deles. Aí eu cheguei lá, pessoal, nós vamos precisar parar com o vigilhão. Todos os pastores ficou chateados comigo. Eu falei, não, mas nós não vamos mais continuar, não. Deus abençoe, todo mundo foi embora, ninguém entendeu nada do que aconteceu. Tentei fazer células, tudo o que você imaginar, eu tentei fazer na igreja. Porque eu via que estava dando certo num lugar, eu tentava fazer lá também. Por quê? Porque eu estava tentando copiar a arquitetura dos outros lugares. Eu estava tentando copiar a expressão que as outras pessoas tinham, que os outros ministérios tinham. E Deus fala, ei, para você, não, para você eu tenho um fundamento. Enquanto eu estava tentando procurar uma expressão, Deus estava construindo dentro de mim um fundamento. Foram 3 anos que Deus foi experimentando a palavra de Deus em mim, experimentando a constância, no cuidado dos pobres, na oração, no serviço, no amor, no perdão, na unidade. 3 anos. Eu lembro que chegou um tempo que o Espírito Santo falou para mim assim, agora eu vou começar a enviar os seus filhos. A igreja sempre tinha 20, 25 pessoas. E naquele tempo eu lembro que eu fui pregar, era 7 horas da noite, o culto não tinha chegado ninguém ainda. E Deus falou, agora eu vou começar a gerar alguma coisa de verdade. Era 7 horas. Estava eu, Assírio e Israel na igreja, não tinha chegado ninguém. Irmão, e na mesma pegada que eu prego hoje, eu pregava naquela época. Na mesma pegada. E naquele exato dia, o Israel lembra, eu tinha ficado das 8 da manhã às 6 da tarde, de joelho no altar, de jejum, orando. E Deus me deu uma palavra que eu falava, meu Deus, essa palavra, o mundo inteiro tem que ouvir isso. Que coisa poderosa, meu Deus. Mandei mensagem para todos os irmãos no particular, te espero no culto, hein? Até já, Deus abençoe, vem. Ô pastor, não vou poder ir. Ô pastor, estou com dor de barriga. Eu falei, meu Deus. Deu 7 horas, irmão, só eu, com o violãozinho na mão. Ninguém. O Espírito Santo falou para mim, eu estou aqui. E eu falei, então eu vou te adorar. Fechei o olho e comecei a adorar a Deus. De repente chegou um casal de velhinhos. O senhor Manuel, dona Carla. Depois chegou outro casal, 6, 7 pessoas. E naquele dia, irmãos, eu adorei como se eu estivesse adorando para 2.000 pessoas. Eu desci do altar, eu preguei. Eu estava pregando um nível de revelação tão alto que eu olhei para todos que estavam dormindo. Eu, amém! Amém! Eu começava a pregar, era tão profundo que os irmãos... Eu falava, meu Deus, era para o mundo inteiro ouvir, nem os que estão sentados aqui me ouvem, meu Deus do céu. E Deus falou assim, ó, mas por causa da sua perseverança, hoje eu começo a trazer os seus filhos. No outro culto que eu comecei a pregar, o pastor Edson apareceu no culto. Foi a primeira vez que nós nos conhecemos. Depois conhecemos o pastor Murilo. Deus foi trazendo filhos espirituais e começou a gerar algo verdadeiro em Casa do Leão. E tudo aquilo que foi sendo gerado, irmãos, foi gerado por causa de um posicionamento constante. As pessoas às vezes chegam aqui em Casa do Leão e falam assim, apóstolo, mas o que vocês fazem aqui? Eu falo, aqui nós falamos o seguinte, aqui nós oramos todo dia, 6 horas da manhã, e a gente cuida dos pobres. Ah, que bem, mas e aí, o que mais? Eu falei, só isso. Mas só isso? É, mas faz isso 10 anos, todos os dias que você vai ver. Não, mas é só isso, mas faz isso constantemente durante 10 anos. Todos os dias, acorda antes do sol nascer, faz isso constantemente. Por quê? Porque um fundamento, querido, ele precisa ser construído para suportar constância, para suportar adversidades. Quando um fundamento é bem colocado, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir sol, pode vir terremoto, pode vir o que for. O fundamento suporta tudo. Quantos estão entendendo? Então Deus está colocando em nós uma construção de um fundamento, para que aquilo que você vai viver não seja abalado, para que aquilo que Deus vai construir através da sua vida não seja abalado, para que quando você volte para a sua congregação lá, você seja uma bênção e não decepcione o nome de Jesus Cristo. Deus constrói o fundamento. Agora, tudo que nós vamos externar aqui nesses dias da escola, nesse mês, tudo que será externado aqui, querido, será simplesmente a ferramenta que Deus usou
Ele quer usar na sua vida também. Mas tudo depende do agir e do poder do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Será que você pode dar uma salva de palmas a Ele? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Mateus. Antes de você abrir em Mateus, deixa eu ler uma palavra que saltou aqui. Eu quero que essa palavra seja a palavra... Escute, eu quero que essa palavra fique marcada, viu, Che? Eu quero que essa palavra seja a palavra de abertura dessa madre, que está em Daniel capítulo 11, parte B, que diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Será que você pode repetir comigo? Vamos ler junto? Diga: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11, 32b. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel capítulo 11, verso 32b. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Que essa seja a palavra de abertura dessa madre, para que cada um de nós possamos ser habilitados a um povo forte e ativo, porque conhecemos a Deus. Amém? Agora vai em Mateus. Opa, estou em Marcos. Vamos ler a partir do verso 24, amém? Mateus 7. Mateus 7, 24. Todos encontraram? Quem está com a sua Bíblia aí, levante sua mão mais alto. Se não tivesse, você estaria ilegal aqui. Amém? Se você não está com a sua Bíblia, você está ilegal. Nossa, Rafa salvou minha vida. Quem tem caneta aí, material de anotação? Aleluia. Mateus 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa,
e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Irmãos, você sabe quantos aqui tem menos de 1 ano de convertido? Alguém? Não? Quem aqui tem menos de 2 anos de convertido? Ok, já se converteram há mais de 1 ano, né? Nós precisamos olhar para a lógica do cristianismo, e o meu trabalho apostólico tem sido esse nesses dias. Ver quanto trabalho ministerial tem feito um desserviço para o reino de Deus, ao invés de promover o avanço do mesmo. Quantos ministérios, vamos dizer assim, relevantes, estão fazendo um desserviço para o reino de Deus, ao invés de promover o avanço de si mesmo? Vamos olhar com maturidade. Ao longo da história do cristianismo, a mensagem santa do Evangelho chegou até aqui através de homens santos e através de homens comprometidos com a verdade. Mas no decorrer desse trajeto, sempre se levantaram os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos irmãos. E esses falsos irmãos, eles trabalharam na oposição da verdade. Como? Evidenciando a verdade, num contexto de mentira. Como é que eu torno a verdade fraca? Como que eu torno a verdade fraca? Preste atenção. Como que eu vou tornar algo forte, fraco? Usando a verdade dentro de um contexto de mentira. Você faz com que a verdade perca força. Jesus usou o exemplo de você construir uma grande casa, uma fortaleza. Como que essa fortaleza se torna fraca? No fundamento. A estrutura é verdadeira, mas o fundamento é mentiroso, desaba. E você sabe o que é pior do que ver um terreno vazio? É você ver um terreno cheio de entulho. Você sabe o que é pior do que você ver um ministério parado? É você ver um ministério avançando para o lugar errado. Quem está entendendo? Você sabe o que é pior do que uma voz calada? Uma voz mentirosa. E hoje, o meu trabalho apostólico tem sido inclinado a trabalhar muito mais na prevenção do que propriamente na correção. Por quê? Porque todo o avivamento passado, eles resultaram em escolas públicas, em universidades cristãs. Grandes avivamentos resultaram em universidades cristãs. Mas eu acredito que nos últimos dias, o pré-avivamento vai resultar em escolas infantis. Por quê? Porque a faculdade corrige, mas o jardim de infância previne. Traz isso para a realidade da nossa fé. Nós não vamos precisar chegar em um lugar longe e falar assim, agora eu preciso sentar para ser reciclado e corrigido. Não. Deus está nos levando a um lugar para falar assim, ei, eu quero que você já comece a caminhada da forma correta, da maneira correta, para chegar no lugar correto. E lá na frente não tem que fazer o caminho de volta para corrigir nada. Está entendendo? Por isso que o trabalho fundamental é o que vai dar para mim e para você longevidade na santidade e preservação da verdade. Posso ouvir um amém? Eu queria que você anotasse isso que eu disse. Anota, o trabalho fundamental é o que vai nos dar longevidade no caminho da santidade e na preservação da verdade. Traduzindo, a força do fundamento é que vai dar para você um senso de continuação e te levar até o fim. Será que você está entendendo?
Olha para o seu irmão e fala para ele assim: a nossa meta, fala para ele, a nossa meta não é chegar longe. Diga, nossa meta é chegar até o fim. Deus vai te levar longe, meu irmão. Não quero. Eu não quero chegar longe, eu quero chegar até o fim. Amém? Se o fim para mim é nos lugares baixos, é lá que eu quero chegar. Quantos homens na ambição de chegar longe, irmãos, correram mais do que as pernas aguentavam, e lá na frente promoveram um desserviço para o reino de Deus. Apóstolo, o que é um desserviço para o reino de Deus? É você propagar a verdade com os lábios e viver a mentira na vida. O que é um desserviço, apóstolo? O que é um desserviço para o reino de Deus? É você propagar a verdade com os lábios e viver a mentira na vida. Isso é um desserviço para o reino de Deus. Por isso, irmãos, que eu não acredito que missionário é formado em sala de aula. Porque na sala de aula, você aprende o que falar com a boca. Mas é só na vivência da vida que você aprende a praticar a verdade. Amém? Aqui na sala de aula, você vai aprender o que falar com a boca. Essa é forte, eu vou anotar aqui que eu vou falar também. Você aprende o que falar com a boca. Mas é só na vivência prática que você vai aprender como viver a verdade. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? E nós olhamos para a vida de Cristo como a nossa rocha angular, a nossa pedra fundamental. Ele estava dizendo, por que Jesus é comparado com a pedra, rocha fundamental? Porque o fundamento é colocado por dentro. E tudo aquilo que é colocado por dentro, escute, transforma o comportamento por fora. Você sabe por que é que muitos crentes, irmãos, vai lá, se torna um ministro de louvor, canta bonito, prega bonito, faz a obra, mas lá na frente ele divorcia-se da esposa, divorcia-se do marido e se torna um escândalo para o reino de Deus? Fala, poxa, mas esse pastor falou tanto de aliança, o que aconteceu? Se houve uma ruptura no casamento, é porque houve uma quebra de aliança. Deve ter faltado santidade, deve ter faltado perdão, deve ter faltado compreensão, todos os atributos de Deus. Por que é que acontece um divórcio? Porque algum atributo de Deus faltou lá. Ou seja, então eu estava falando a verdade, vivendo a mentira, o resultado está aí. Amém? Então, isso é um desserviço para o reino de Deus. E, cara, ontem, meu filho Pedro deitou em cima de mim, falou, vamos ali, pai, na sala. Eu falei, filho, papai está um pouquinho cansado, porque esse final de semana foi muito intenso. Ele falou, você pregou muito, né, pai? Eu falei, preguei, filho, preguei para os pastores. E veio pastor de tudo quanto é lugar ouvir. Ele falou, até o Kézio veio lá do Porto para te ouvir. Eu falei, veio. Ele falou, pai, as pessoas vêm lá ouvir você, né? E quando eu crescer, elas vão ouvir eu, né? Eu falei, vou ouvir você. Ele falou, eu vou falar assim, libera! Eu falei, E aquilo me deu um temor tão grande, cara. Me deu um temor tão grande. Porque eu falei, cara, eu não quero trabalhar para que os meus filhos lá na frente destrua tudo aquilo que eu construí. Eu não quero trabalhar para, que coisa linda, a Casa do Leão é uma referência para o país, é uma bênção para a sociedade, e lá na frente os meus filhos é colocado em escândalo e destruir tudo aquilo que aconteceu. Então, mais do que avançar, a minha preocupação é se proteger. Escute, o avanço Deus dá naturalmente. A nossa responsabilidade deve ser em criar muros preventivos. Trabalhar na prevenção é melhor do que projetar o avanço, querido. Amém? Trabalhar na prevenção é melhor do que projetar o avanço. E Jesus disse que a rocha angular, fundamental, ela precisa ser construída dentro do nosso interior. Os atributos de Cristo precisam ser vistos por você quando você está de olho fechado. Os atributos de Jesus precisam ser vistos por você quando você fecha o olho. Olha para dentro do seu coração.
Aí você vai reconhecer o quanto de Jesus está sendo formado dentro de você. Escute, o trabalho apostólico de um renomado apóstolo, tomado pelo Espírito Santo para escrever 13 cartas bíblicas, disse: com dores de parto, eu trabalho para que Cristo seja formado em vós. O trabalho fundamental não é habilitar você para cantar, o trabalho fundamental não é te habilitar para pregar, o trabalho fundamental não é ensinar você a cuidar dos pobres, o trabalho fundamental não é ensinar você casa de oração, o trabalho fundamental é que essas sejam ferramentas para que Jesus seja formado dentro de você. Eu posso ouvir um amém? Para que Jesus seja colocado em suas entranhas e Cristo seja formado em você, para que tudo aquilo que você fizer seja de verdade com a verdade. Posso ouvir um amém? A rocha fundamental. Aí ele diz: o que é que vocês vão construir? Não importa, contudo que seja construído a partir de um fundamento, rocha. O que é que vocês vão fazer? Você vai cantar, filha? Cante a partir de um fundamento, rocha. O que é que você vai fazer? Vai pastorear? Pastoreie a partir de um fundamento, rocha. O que é que você vai fazer? Você vai empreender? Empreenda a partir de um fundamento, rocha. O que é que você vai fazer? Você vai para a mídia, para as nações? Faça a partir de um fundamento que tem nome, é uma pessoa e se chama Jesus. Se não tiver parecido com Jesus, está na areia, vai rachar. Repete comigo: rocha, Jesus. Repete comigo assim: areia, eu. Você foi feito do quê? Da areia. Você foi feito desse mesmo material que Jesus falou. Se tudo que você fizer fundamentado na sua humanidade, no seu egoísmo, na tua ambição, vai ruir. Tudo que você fizer baseado na tua humanidade vai cair. Escute, eu quero te falar o problema que essa escola pode arrumar para você. Essa escola pode dar um problemão para você, irmão. E eu fiquei muito temeroso dessa escola acontecer por isso, porque ela pode te dar um grande problema. Porque se você ouvir tudo que você vai ouvir aqui, ver tudo que você ouvir aqui, falar assim: rapaz, se eu fizer isso daí, eu vou dar certo na vida. E você voltar para onde você estava e fazer baseado na sua humanidade, na hora que o vento da tentação, da avareza, da imoralidade, da soberba chegar, destrói tudo aquilo que foi construído e você se torna uma vergonha para o evangelho, porque construiu segundo a sua ambição, a tua avareza. Essa escola pode causar problema para você. Escute, se você sair daqui empolgado, irmão, isso vai te dar um problemaço. E o meu trabalho aqui é colocar suas emoções na sola do sapato. Porque se você sair daqui empolgado, isso pode dar um problema, pastor Isaac. O cara sai daqui falando: agora eu sei tudo, agora eu sou o bichão, comigo é assim, aqui no fio do bigode. Aí volta lá para a sua igreja: pastor, agora é eu que mando nessa igreja. Aí dá problema, pastor Murilo, dá problema. Eu falo, vocês não acreditam. Escute, se tudo que for construído aqui... Cadê o pastor Cauê? Cadê o pastor Cauê? Está escrevendo aí? Pastor, se tudo que for construído nessa escola for construído sobre a humanidade, lá na frente você vai receber telefonema dos familiares, dos pastores, dos amigos: você é aluno aqui, rapaz, está dando problema. O seu departamento vai ser solucionador de ruínas, casas que desabaram. Está repreendido em nome de Jesus.
Mas eu estou falando a verdade. Não, pastor, tá amarrado, está jogando praga. Não, é o que vai acontecer, é fato. Jesus falou. Jesus estava jogando praga, falando que a casa vai cair. Não, ele estava falando, amigo, se você fizer em cima da sua ambição, vai cair. Presta atenção, seu casamento vai acabar. Não é não pode, vai acabar. Vai rachar. A sua família vai acabar. Vai ser destruído, você vai perder seus filhos. Vai. Por quê? Porque tudo que você constrói usando o nome de Jesus para a edificação do seu próprio ego, ele não suporta, ele vai destruir. Nessa hora que nós não ouvimos nenhum amém. Gasgou. Jesus, não é comigo não que você tem que ficar chateado, fica com Jesus. Não é, Paulo? Você já leu na Bíblia, Paulo, isso aí? Então você vem para uma escola dessa falando, agora eu vou ser um missionário. Primeiro lugar que o missionário tem que estar, irmão, é no arrependimento. Falando, eu preciso ser uma ovelha mansa como o Senhor. Eu preciso ser como um cordeiro. Eu preciso aprender da outra face como o Senhor. Eu preciso aprender a amar como o Senhor. Eu preciso aprender a perdoar como o Senhor. Eu preciso aprender a servir como o Senhor. Porque se eu não tiver o fundamento que é o Senhor impresso em mim, tudo que eu fizer pode ruir. É verdade, pastor? É verdade, pastora? Não, mas tudo bem, é meu ministério. Aí você prega, mas você não está cumprindo os atributos de Deus no seu casamento. Você não está amando, respeitando, dando atenção, tolerando nada. Aí lá na frente, começa a ver imoralidade, começa a ser tentado pela avareza, soberba, arrogância, racha. Porque não praticou os atributos de Jesus. Por favor, querido. A minha intenção é chegar daqui 30, 40 anos, lembrar do rostinho de cada um de vocês e falar, eles estão fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias no mesmo lugar, buscando a face do mesmo Deus, com a mesma intenção, os mesmos sentimentos, a mesma ambição, amar a Jesus. Aleluia! Mas se for construído a partir da ótica da sua humanidade, vai ruir. Por isso que Jesus falou, a rocha sou eu, o fundamento sou eu. Então tudo que você quer viver, viva de olho no seu interior. Se você puder anotar essa dica que eu vou te dar, anote. Antes de fazer qualquer coisa por fora, eu preciso esquadrinhar a intenção de dentro. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Estou vendo alguns irmãos que estão usando a apostila. Essa aula nós não estamos usando a apostila ainda, tá? Você pode usar a apostila, rabiscar, arrancar folha, mastigar, comer para ver se entra a palavra dentro de você. Mas essa é uma aula inaugural, eu estou introduzindo a escola. Aliás, eu estou deixando o Espírito fluir, que eu acabei de falar para o Rafa. Falei, Rafa, era o pastor Cauê que era para falar aqui, ele pôs eu. Falei, já que você pôs eu, vou obedecer. Então eu estou deixando o Espírito trazer esse fundamento, para que amanhã a gente comece realmente a construção desse fundamento pronto, amém? O que você está fazendo aqui, irmão? Você não tinha nada para fazer na sua casa e você veio, o que você veio fazer aqui? Você é louco? Volta para sua casa que ainda dá tempo. Vai ali com o pastor Cauê e devolve o seu dinheiro, se não gastou tudo já, né? Vai embora, é verdade. Você pode sair daqui. E eu não estou brincando. Você sabe qual foi o maior problema do ministério profético nos últimos séculos? Sabe qual foi o defeito do ministério profético? A ausência do ministério de ensino. E os profetas profetizaram, Deus vai te usar. Você vai ser um grande cantor, um grande músico, Deus vai te usar. Aí você falou, então tá, então vou cantar. Só que não teve um mestre que chamou você e falou, mas peraí, para você cantar você tem que aprender a ser homem. Amar a sua esposa.
Peraí, cara. O princípio é esse aqui. Então o ministério profético apontou o caminho, mas não trouxe o fundamento. E muita gente achando que eu sou cantor, sou pregador. Aí vai lá e canta. Aqui, irmão, a primeira coisa que eu fiz quando eu me encontrei com Cristo foi ser destituído do meu cargo evangelístico. Eu fui consagrado a evangelista com 19 anos de idade. Irmãos, eu entrava dentro dos ônibus, pregava, ganhava alma para Jesus. Onde eu estava, pregava, ganhava alma, fazia obra. Eu era evangelista. As pessoas iam falar comigo, tudo bem? Evangelista Rafael. Orgulhosão. Pregar. E tinha 2 namoradas. Uma loira e uma morena. Ainda estava querendo a terceira. Falei, rapaz do céu. Eu era o cara mais sem vergonha que tinha, orgulhoso, mentiroso, arrogante, soberbo, prepotente. Era eu. E eu estava usando o nome da verdade num contexto de mentira. Começou a ficar pesado. Veio o vento e fez assim, estourou a minha vida. Eu entrei numa depressão, fiquei 6 meses, irmão, 6, 7 meses, fazendo xixi na cama, vomitando. Não tinha um amigo, não tinha ninguém que estendia a mão para mim. Passei o maior inferno da minha vida. Tentei me matar, achei que aquilo era o fim da minha vida. Eu nunca imaginava isso aqui, não imaginava, para mim tinha acabado. Todo mundo tinha descoberto. As 2 meninas que eu namorava foram confessar para o mesmo pastor que namorava comigo. Aí o pastor aconselhou uma de manhã, estou namorando com o Rafael. Aí à noite chegou outra, eu estou namorando com o pastor, mas qual? O Rafael Bispo. Mas de manhã veio uma. O que ele fez? Chegou à noite na hora do jantar, sentado uma ali e outra ali. E o nosso combinado era, não fala comigo não, na frente dos outros. O pastor chama as 2 lá fora e chama eu. Aí eu cheguei lá assim, o pastor e as 2, eu e o pastor. Aí o pastor falou, eu chamei vocês aqui porque o Rafael, ele é um vagabundo e ele não presta. Porque ele está namorando você e está namorando você. Aí as 2 olhou, mas pô, ele está namorando você? Tá com você também? Tá. Ele falou que vai casar? Falou. Ele falou, meu Deus. Irmão, na hora, o vento veio, desabou as minhas emoções, a minha estrutura, ela me arregaçou por dentro. Na hora, o evangelista não existia mais, as almas que ganhavam no ônibus não existiam mais, nada mais. Onde eu chegava, as pessoas falavam assim, nossa, cara, que mentiroso. Olha, nossa, que cara sem vergonha. O cara orou por mim, cara, profetizou na minha vida e tá vivendo essa mentira, vagabundo. Eu entrava na igreja, todo mundo fazia assim, ó. Sabe que ordem que o pastor deu na igreja? O pastor falou assim, ó, quando o Rafael sentar do seu lado, levanta e deixa ele sentado sozinho. O pastor fez uma reunião com os membros para falar isso. O pastor falou, cara, nós não queremos um leproso aqui. E na época eu falava assim, cara, que igreja é essa? E depois eu falava assim, Deus, foi o melhor lugar que eu tinha para ficar. Se eu tivesse saído de lá e ido para outra, eu ia como evangelista. Eu ia chegar na outra igreja lá como evangelista. Lá, irmão, eu era o leproso. E é verdade, eu sentava na hora do culto, o irmão que estava do meu lado falou, tá bom? Aí levantava e saía. Na hora que acabava o culto, os irmãos falavam assim, ó, pessoal, vamos no Habib's, vamos no lanche. Aí vamos, aí o pessoal mudava de rota, é verdade. Quando eu chegava lá no lanche não tinha ninguém, eles tinham ido para outro lugar. E o Espírito Santo falava para mim, você vai ficar aí, não sai daí dessa igreja. Eu chegava antes que todo mundo, limpava a igreja, arrumava a cadeira. E os irmãos, não, a gente não quer que você faça nada, não estou fazendo para vocês, estou fazendo para Jesus, servindo. Até o dia que Deus foi me restaurando, me ensinando, no meio daquela aprovação, Deus foi me ensinando a perdoar. Deus foi me ensinando a amar. No meio daquela rejeição, Deus foi me ensinando os atributos. É a coisa mais linda, irmão. Deus foi me ensinando os atributos de Cristo. E as pessoas, ninguém me dava a mão. E Deus falava assim, você acha que deram para mim também? Deus foi me ensinando a ser cordeiro. Sabe por quê? Porque a religião me ensinou a ser leão. Mas só o Cristo, irmãos, que nos ensina a ser cordeiro. Ser leão todo mundo quer. Eu vou o leão. Mas só Jesus pode nos ensinar a ser cordeiro. É só Ele que pode trabalhar na nossa humanidade. Escute, você quer ser amado por Deus? Escute, quer ser amado por Deus? Então não se preocupe se o vento destruiu o que você construiu.
Porque é quando as coisas perdem o controle que o Cristo assume o governo e começa a transferir o fundamento para dentro de nós. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir para alguém que não entendeu. Quando você perder o controle, se sinta amado. Porque é quando ele vai começar a colocar os atributos dele dentro de você. E talvez alguém aqui nessa manhã não vai precisar esperar perder o controle. Você hoje vai entregar o controle para Jesus. Eu quero dizer para você aqui agora, irmãos, comece essa escola com a intenção correta. Não deseje construir nada sobre a sua humanidade. Se você entrou aqui com alguma ambição de querer ser alguma coisa, irmão, em nome de Jesus, hoje você vai jogar essa ambição no chão e falar: Senhor, eu vim aqui porque eu não quero ser nada. Eu quero viver o que Daniel 11:32b diz. Eu quero te conhecer para ser forte e ativo. Eu não quero ser nada. Pastor missionário, se você tem algum título, se você tem algum dom, o meu convite para você hoje é: joga esse dom e esse título na sola do sapato. Joga na sola do sapato, fala assim: cara, não quero isso, não. Eu quero que Jesus construa em mim o fundamento de quem Ele é. E com certeza, querido, se você tiver a semelhança de Cristo, ouça, no seu comportamento, tudo que você fizer durará para a eternidade. Não será um escândalo para o reino de Deus. A tua casa não vai ruir, os teus negócios não vão acabar, o teu ministério não vai acabar. Nada será motivo de escândalo, porque Jesus vive em você de verdade. Você vai dizer: Cristo vive em mim de verdade. Jesus vive, aleluia, aleluia. Fique em pé no seu lugar, querido. Chore alaba subrico bandeira balaba chore alaba dagaçai. A tua morada, lugar onde tua presença transforma, e tua glória permanecerá. Construa em mim a tua morada, lugar onde tua presença transforma, e tua glória permanecerá. Cante isso. Construa em mim. Construa em mim a sua morada, lugar onde sua presença transborda e a sua glória permanecerá. Queria convidar você nesse momento a olhar para essa palavra, irmãos. Olha para dentro de você. Não permita que essa escola seja destrutiva para a sua vida. Nós estamos aqui para ser uma bênção. Por isso, comece a olhar para dentro do teu coração e veja o que é que você quer. Se a tua resposta for: eu só quero você, Jesus. Eu quero a tua presença. Eu quero que você seja formado em mim. Eu quero que o teu Espírito construa o fundamento de Cristo em mim. Comece a falar com Jesus nesse momento. Se você precisa se arrepender, cara, é agora. Não espere o vento vir, não. Se você está vivendo uma vida imoral, se você está vivendo uma vida promíscua, se o que você está vivendo não condiz com o que você está falando, por favor, se arrependa hoje. Não espere o tempo vir, não espere o vento vir, não espere as ondas baterem, por favor. Eu estou pedindo por amor ao nome do meu Deus, não permita que o vento venha antes que você se arrependa.
Porque se o vento vir, você vai fazer um desserviço para o reino de Deus. Você vai envergonhar o nome de Jesus. Se a tua vida é ilegal, o amor de Jesus está dando para você chance de se arrepender hoje. Não se preocupe, irmãos, com o que as pessoas vão pensar de você. Se ajoelha onde você está, se joga aqui na frente, põe a mão no coração, senta, abaixa, chora, grita, faz alguma coisa, mas não permita o vento vir, não espere o vento chegar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Isso. Eu quero te ver como nunca te vi. Eu vou dar esses minutos para você. Deixa o Espírito Santo vir sobre você. Ele vai colocar o fundamento correto na sua vida. Saia do fundamento errado, Ele vai colocar o fundamento correto sobre você. Chore calaba. Se você quiser vir aqui na frente, vem. Chore calaba daga sobre coliba charaba calaba sobre calaba. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar e sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer. Olhe para dentro de você e veja se o que você tem vivido até hoje é fruto da sua carência, da sua ambição, da sua vaidade. Desista hoje e diga: eu quero o fundamento. Você precisa se arrepender. Nós estamos em um lugar seguro para que você faça isso. Você pode ter certeza que se você se arrepender hoje, Ele começa a colocar a rocha para a construção da tua vida. Hoje. Chorei calaralarabaдаgasai. Rabassori aracalama chorecanda. Vamos lá, Espírito Santo. Convença-nos. Vamos lá, Espírito de Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, convença-nos. Convença-nos, nós não queremos envergonhar o seu nome, não. Convença-nos. Convença-nos. Somente em ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade. Obrigado pela tua bondade. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, que aqui estão. Eu peço que o teu Espírito os conduza com graça e favor, para que nós possamos viver literalmente segundo a tua vontade. E não caminhar correndo atrás do vento, não. Mas caminhar segundo as normas. Para viver de acordo com a tua vontade. Que é boa, é perfeita e é agradável.
Por isso hoje nós decidimos abrir mão de tudo aquilo que é construído sobre a nossa humanidade, sobre as nossas ambições, as nossas vaidades. Nós decidimos abrir mão de tudo isso. Pai, nós abrimos mão de todo senso de competição, abrimos mão de todo senso de comparação. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a Tua vontade. Seja ela pequena ou grande, não importa. Nós queremos a Tua vontade. E nós sabemos que a Tua vontade é ser formado em nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém e amém.